Pronto, meus alunos, boa noite a todos. Hoje, dia 20 de dezembro de 2021, certo? Segunda-feira, já passamos um pouquinho das 22 horas, tá certo? E vamos trabalhar nosso tema hoje, nacionalidade. Hoje, primeira aula do nosso ciclo, né? Do nosso segundo ciclo, do nosso segundo mês, tá certo? E vamos trabalhar com o tema nacionalidade. Toda vez que a gente fala de nacionalidade, uma coisa que nós temos que ter na nossa cabeça é que nós não precisamos memorizar alguns conceitos sobre nacionalidade, a gente tem que fazer um breve entendimento. Qual é o breve entendimento que nós temos? Quando eu falo de nacionalidade, eu tenho que pensar nisso aqui, ó. Eu tenho um determinado estado. Perfeito, professor. Qual o estado? O estado brasileiro, por exemplo, o estado chileno, o estado americano, o estado espanhol. E, né, nesse estado eu tenho o quê, pessoal? Um indivíduo, tá certo? Então eu tenho o estado e o indivíduo, tá bom? E, professor, o que seria essa nacionalidade? Pessoal, de uma forma bem simples, sem precisar memorizar. Nacionalidade vai ser essa relação que vai se formar entre o estado e o indivíduo, tá certo? Esse elo que liga uma determinada pessoa a um determinado território. E qual a importância desse elo, tá? Qual a importância dessa ligação? É que essa ligação, pessoal, ela gera direitos, tá? Então, ter uma nacionalidade vai te gerar uma série de direitos. E às vezes o aluno se preocupa em memorizar isso e não atenta para algo simples. Quer ver só um exemplo? Aqui nós temos turmas que vão fazer para a OAB e nós temos turmas que vão fazer o concurso público. Sabe por que vocês podem fazer o concurso público? Porque vocês são brasileiros, tá certo? Então, é isso. Então, esse vínculo que se fez entre esse território nacional e você, né, o deu a condição de ser um brasileiro. E pelo fato de você ser um brasileiro, tá certo? Você passou a ter o quê, pessoal? Direito, como, por exemplo, direito de fazer o concurso, tá certo, pessoal? Direito de fazer o concurso, tá bom, pessoal? Então, não vamos esquecer isso nunca lá na nossa prova, tá certo, pessoal? Então, nós não vamos esquecer nunca isso lá na nossa prova. Então, vamos compreender isso aqui para a gente compreender, para entender as questões que nós vamos tirar da nossa Constituição. Então, essa nacionalidade vai te gerar uma série de direitos, tá bom? O que nós temos que entender também? A nacionalidade, pessoal, é ato de soberania, tá certo? Tá? A nacionalidade é ato de soberania. Tá? A questão clássica de prova que exige o entendimento. Por que, professor? A nacionalidade é um ato de soberania, porque cada país vai dizer quem são os seus nacionais. Por isso que a gente afirma que a nacionalidade é um ato de soberania. Os Estados Unidos dirão quem serão seus nacionais, o Brasil vai dizer quem são seus nacionais, a Espanha, de acordo com as suas regras, vai dizer quem são seus nacionais. Então, pessoal, tá? A nacionalidade é um ato de soberania, tá bom? Beleza? Tranquilão? Vamos lá, Saíde, você está assistindo aula agora, né? Saíde está assistindo aula agora, tá? Saíde, se você estiver assistindo aula agora, não se preocupe agora com a aula, tá? Depois a gente vê, Saíde está mandando uma mensagem aqui no telefone, tá? Assiste a aula, concentra na aula, Saíde, depois você se preocupa com o pagamento, tá bom? Tranquilão? Beleza, então, tá? Então, isso aí, né, que nós vamos observar sobre nacionalidade, tá certo? Então, essa nacionalidade, questão da nossa prova, é um ato de soberania. Cada país vai dizer, né, quem são os seus nacionais. O Said não está assistindo a aula, não sei porquê, né? Ele está preocupado primeiro em pagar. Said assiste logo a aula, tá certo? Depois você, acabei de observar, ele não está na aula, né? Said, depois tu vê o Pix, tá bom? Tá? Beleza, entra na aula, tá? Então, pessoal, o que acontece agora, né? Nós vamos observar isso o tempo inteiro, né? Que as questões da prova, elas não vão te exigir mais essa memorização maluca como era antigamente, tá bom? Então, essa nacionalidade é um ato de soberania. A Espanha cria suas regras, tá certo? Beleza? A Itália vai criar suas regras, o Brasil vai criar suas regras para dizer o quê? Quem é o seu nacional. Como, por exemplo, no Brasil, as regras maiores sobre nacionalidade estão na Constituição Federal, lá no artigo 12, tá certo? Da nossa Constituição Federal. Temos que lembrar também, pessoal,
que nacionalidade é um direito fundamental, certo? De primeira geração. Quando a gente falou de nacionalidade, olha aqui a questão da prova. É um direito fundamental, tá certo? De primeira geração. Quando nós estudamos sobre a teoria dos direitos fundamentais, ter direito a uma nacionalidade é um direito civil, um direito político, porque dela vai gerar uma série de outros direitos. Por exemplo, né? Você, por exemplo, tá certo? Não vai, você vai, por exemplo, perceber o seguinte detalhamento, tá? Se você não for brasileiro nato, você não pode ser presidente da República. Ou seja, só pode ser presidente da República quem é um brasileiro nato, tá certo? Só pode ser presidente da República quem é um brasileiro nato. Ou seja, tá? Tá bem ligada à questão do poder. Tá vendo só, pessoal? Por quê? Que a classe política, a classe que exerce os cargos políticos dentro do Estado, tá? Terão que ter, por exemplo, uma nacionalidade brasileira. Senão eles não conseguem ser ali presidente, vice-presidente, ministro do STF, no caso, né? Nós vamos ver dos casos dos brasileiros natos, tá? Então, pessoal, para você ver a importância de se ter uma nacionalidade, tá bom? Perfeito? E outro detalhe que nós vamos perceber é a questão doutrinária. Agora, tá? Qual é a primeira questão doutrinária? A questão da nacionalidade originária. Eu coloquei nacionalidade primária, tá certo? E a palavra nacionalidade originária, mas eu vou falar o tempo todo, usar a expressão nacionalidade originária, tá bom? Professor, por que originária? Porque ela foi a origem. Você nasceu com ela, tá certo? Ela é a primeira, tá bom? Então, eu tenho aqui a nacionalidade aqui, pessoal, originária, tá bom? Perfeito? Então, vamos lá para a nacionalidade originária, ou seja, a primeira, tá? Professor, o que é a nacionalidade originária? Primeira ideia que nós temos que ter na cabeça, ela decorre do nascimento. Você já nasce com ela. Olha só, pessoal, nacionalidade originária decorre do nascimento. Então, você já nasce com ela, tá bom? E ela é uma imposição do Estado. Professor, por que uma imposição do Estado? Como eu disse para vocês, não precisa memorizar, basta pensar. Pergunta de vocês, alguém aqui escolheu ser brasileiro? Não, nós temos uma nacionalidade primária, uma nacionalidade originária, ou seja, o Estado nos impôs essa nacionalidade de brasileiro, tá certo? Nós não escolhemos ser brasileiro. Então, toda vez que vocês, numa prova, forem falar sobre nacionalidade, tem que lembrar o quê, pessoal? Que a nacionalidade, né, primária ou originária, ela vai decorrer do nascimento, ou seja, você vai nascer com ela, tá bom? E ela vai ser uma imposição do Estado, você não escolhe, beleza? E essa nacionalidade primária, também chamada de originária, ela pode se dar por duas formas, ou por direito de solo, tá? Ou por direito de sangue. Professor, por que direito de solo e direito de sangue? O direito de solo, porque depende do local que a pessoa nasceu, tá certo? Vai depender do local que a pessoa nasceu. E vamos aqui olhar, né, para o nosso vídeo. Por que nós somos brasileiros, tá certo? Porque nós nascemos no território nacional. Ou seja, se escolheu o que? Um critério de local de nascimento. Ou seja, então nós temos uma nacionalidade originária por direito de solo, tá? Foi isso que foi essa a opção constitucional, tá certo? Uma das opções constitucionais, porque são 3, tá certo? E a nacionalidade por direito de sangue. Aqui, pessoal, ela já não depende do local que a pessoa nasceu. Aqui, ela vai depender, tá certo, da nacionalidade dos ascendentes, tá? Ela depende da nacionalidade dos nossos ascendentes. No Brasil, por exemplo, tá? A nacionalidade dos nossos pais, tá certo? Então, a depender da nacionalidade dos nossos pais, uma pessoa que nem nasceu aqui pode ser um brasileiro nato. Então, já para nossa prova, bora aqui já pensar como prova. Nacionalidade originária, você nasce com ela, é uma imposição do Estado, que pode ser por direito de solo ou por direito de sangue. Direito de solo por quê? Depende do local do
nascimento, perfeito? E aí você vai adquirir aquela determinada nacionalidade. Também tenha por direito de sangue, porque depende do sangue, da nacionalidade dos nossos ascendentes. No caso do Brasil, depende um pouco da nacionalidade dos nossos pais, né? Como nós vamos observar daqui a pouquinho. Então, a primeira ideia eu já consigo ter na minha cabeça, tá certo? Sobre a nacionalidade e as perguntas de prova, tá? Quando você estuda esse tema para a prova, seja a prova do OAB, seja a prova de concurso, tá? A pergunta da prova é da seguinte maneira, tá? Ou você é um brasileiro nato, ou você não é brasileiro nato. Ou você é um brasileiro naturalizado, ou não é um brasileiro naturalizado. Essas são as perguntas da prova, tá? Por que, professor, você já está dizendo isso para a gente desde agora? Porque, pessoal, aquelas coisas que você lê lá no livro, o cara é apátrida, ou seja, não tem pátria. O cara é polipátrida, ele tem várias nacionalidades, tá certo? O cara é francês, italiano. Pessoal, isso não interessa para a nossa prova. Por quê? Porque a prova vai te perguntar as regras da Constituição brasileira. Então, você só tem condições de dizer se o cara é brasileiro ou se ele não é brasileiro, tá bom? E dentro dessa ideia de ser brasileiro, se ele é um brasileiro nato ou naturalizado. Então, se para você saber se o cara tem 2 nacionalidades, 3 nacionalidades, 4 nacionalidades, você teria que saber a Constituição de vários outros países, mas não é isso que a prova te cobra, tá? Então, vamos começar a ter essa ideia na cabeça. O que nos interessa é se o cara é brasileiro ou se não é brasileiro. E se for brasileiro, se ele é brasileiro nato ou não é brasileiro nato, tá bom? Beleza. Demais, o que nós temos aqui? Tá? A nacionalidade secundária, tá certo? A nacionalidade secundária. Então, já falamos da nacionalidade primária, tá? Então, nós temos que atentar agora para a nacionalidade secundária. E o que seria essa nacionalidade secundária, tá? O que seria essa nacionalidade secundária? Pessoal, a nacionalidade secundária é uma opção, é uma escolha. Você escolheu uma determinada nacionalidade, você preencheu as regras daquele país e você conseguiu ter uma outra nacionalidade, tá bom, pessoal? Beleza, então já sabemos disso aqui para a nossa prova, tá? Esse detalhezinho aqui já super importante para entender as perguntas. Nacionalidade pode ser originária, ou a nacionalidade pode ser o quê, pessoal? Secundária, tá bom? E aí, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar do carinha que é o brasileiro nato. Nós vamos falar do carinha que é o brasileiro nato. E as regras do brasileiro nato estão lá no artigo 12 da Constituição Federal, né? Ela vai me trazer as regras sobre o carinha que é brasileiro nato. Pergunta de prova, pessoal, não vai ficar divagando. A prova só vai te perguntar se o cara é brasileiro nato ou se o carinha não é brasileiro nato. É isso que a prova vai te perguntar o tempo inteiro. Se o cara é brasileiro nato ou se o carinha não é brasileiro nato. Não vamos esquecer desse detalhe da nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá certo? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos fazer o quê, pessoal? Nós vamos saber a tabelinha do brasileiro nato, de acordo com o artigo 12 da nossa Constituição Federal, tá bom? Então, aqui tem uma tabela, pessoal, para facilitar a sua vida. Tá aqui, ó. O artigo 12 me traz 3 casos de brasileiros nato. Pessoal, não esqueça disso. A tabela vai me trazer 3 casos de brasileiro nato, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, a aula, eu sei que você estava meio adoentada, não se preocupe que a aula está sendo gravada, tá bom? Depois você assiste com mais tranquilidade, tá? Então, pessoal, tá? O que acontece, tá? Nós temos 3 casos de brasileiro nato. Ou seja, ou o cara cai num desses 3 casos e ele é um brasileiro nato, ou ele não cai em nenhum dos 3 e ele não é brasileiro nato, que é isso que a prova quer saber de vocês, tá bom? E aí, professor, qual o primeiro caso de brasileiro nato? Qual é o primeiro caso de brasileiro nato? Pessoal, o primeiro caso de brasileiro nato é o carinha que nasceu aqui, pessoal. Olha só, ele nasceu no Brasil, ele nasceu na República Federativa do Brasil.
E aí eu digo que ele é um brasileiro nato. Na cabeça de vocês, olha, vamos lá agora só pro vídeo, tá? Pessoal, o cara nasceu no Brasil, qual é a regra? Brasileiro nato. Nasceu no Brasil com a regra? Brasileiro nato. E ponto final, tá certo? Ah, ele nasceu no Brasil, mas a mãe é francesa. Qual a regra, pessoal? Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Ele nasceu no Brasil, mas a mãe italiana, pai francês. Qual é a regra? Brasileiro nato, pessoal. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês o tempo todo. Nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato. Nós só vamos ter uma exceção, mas em direito, pessoal, põe isso na cabeça de vocês. A gente não aprende exceção primeiro. Isso não existe. Em direito, a gente aprende a regra. E qual a regra? Nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato. Pronto, já sei a regra. Agora sim eu vou para a exceção. E qual é a exceção? Só tem uma, tá? Quando ele não vai ser brasileiro nato, tá? Se ele for filho de pais estrangeiros, tá? Se ele for filho de pais estrangeiros. Só isso? Não. Além de ser filho de pais estrangeiros, esse pai ou essa mãe tem que estar a serviço oficial do Brasil. Essa regra, essa exceção tem que ser somada. Ele tem que ter os pais estrangeiros, tá certo? Ou seja, pai e mãe tem que ser estrangeiro. Só isso? Não. Um deles tem que estar a serviço oficial. Só quando você junta esses dois que ele não vai ser brasileiro nato, tá? Professor, mas ele nasceu aqui no meu colo, aqui na terrinha, tá certo? O pessoal do Pará, né? Uma homenagem ao pessoal do Pará, nasceu aqui na terrinha, beleza? O que acontece, tá? Não importa, ele nasceu aqui, mas se os pais forem estrangeiros, tá certo? Pai e mãe estrangeiros, tá? E esse pai ou mãe, tá certo? Basta um, tá? Tá serviço oficial do seu país. Eles estiverem serviço oficial do seu país, o que acontece, pessoal? Ele não é brasileiro nato, tá bom, pessoal? Então, já conseguimos entender isso aqui para a nossa prova. Nasceu no território brasileiro, brasileiro nato. Nasceu no território brasileiro, brasileiro nato, tá certo? Quando ele não vai ser brasileiro nato, né? Quando ele não vai ser brasileiro nato, tá? Quando ele não será brasileiro nato. Bora entender aqui quando ele não vai ser brasileiro nato, tá? Quando, tá? Ele não vai ser brasileiro nato. Quando pai e mãe forem estrangeiros e estiverem a serviço oficial do seu país, que aí cai na exceção, tá bom? Que é a única exceção, tá? Beleza, mas qual a regra? Nasceu no Brasil, brasileiro nato. Qual a exceção? Se o pai e mãe forem estrangeiros, tá? Beleza, e estiverem a serviço oficial do seu país, encaixou, tá? Aí ele não é brasileiro nato. E qual outra pergunta da prova? Basta um estar a serviço, tá? Aqui não precisa dos dois estarem a serviço, tá? E aí você já sabe o quê, pessoal? Que esse carinha não será brasileiro nato. E aí você fecha aqui essa primeira tabela. Já sabe que esse carinha não será brasileiro nato, tá bom? Professor, o que ele vai ser? Não sei o que ele vai ser. Nós não temos como saber como ele vai ser e a prova não vai te perguntar o que ele vai ser, tá bom? Beleza? Tranquilão? Bora para a tabela número 2, tá? A tabela número 2, agora o cara não nasceu no Brasil, o cara nasceu no estrangeiro, tá aqui, ó. O cara nasceu lá no Japão, o cara nasceu na Itália, o cara nasceu na França. Professor, esse carinha que nasceu lá na França, na Itália, no Japão, pode ser um brasileiro nato? Pode, pessoal. Basta que o pai, tá certo? Ou a mãe sejam brasileiros. Tá aqui, ó. Basta que o pai ou a mãe sejam brasileiros. Basta que um seja brasileiro. Tá aqui, ó. Basta o pai ou a mãe, né, ser o quê, pessoal? Brasileiros, tá? E aí, pessoal, não tenta memorizar, basta você pensar. Ele tem que ter um vínculo com o Brasil. Ele nasceu lá fora, mas ele vai ter que ter um vínculo com o Brasil. Qual o vínculo que ele tem que ter com o Brasil? Bora lá. Ou o pai ou a mãe é brasileiro. É esse vínculo que tem que ter com o Brasil, tá bom? E esse pai ou essa mãe estão a serviço oficial do
Brasil, tá? O pai ou a mãe estão a serviço oficial do Brasil. Professor, eu não quero errar essa questão. Você não erra se você pensar na primeira pessoa. Basta você pensar o quê? Pensa que você é um diplomata. Pensa, fecha seus olhos agora, concentre-se, você agora é um diplomata, tá? Como exemplo. Onde você tiver um filho, se você tiver trabalhando para o Brasil a serviço oficial, seu filho será um brasileiro nato. Tá vendo, pessoal? Beleza? Então, você é diplomata, está trabalhando em Angola. Se você tiver um filho lá, seu filho vai ser um brasileiro nato. Você é um diplomata e seu filho você está trabalhando lá em Moçambique. Você teve um filho lá, seu filho vai ser brasileiro nato. Você é diplomata e teve um filho lá no Japão. Seu filho vai ser um brasileiro nato. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, pessoal? Então, vamos lembrar disso para a nossa prova, que a gente não erra nunca, tá certo? Qual outro detalhe que a gente tem que pensar? Não memorizar. Beleza? Aqui, na tabelinha número 1, eu estou falando do cara que nasceu onde, pessoal? No território brasileiro. E esse carinha é brasileiro nato, não é isso? Tá? Na tabelinha número 1, tá certo? Então, você já sabe, como eu havia dito antes para vocês, tá certo? Então, aqui eu estou falando de uma nacionalidade, ou seja, ele nasceu, não é isso? Nacionalidade, ele nasceu. Se ele nasceu, originária, tá certo? Onde ele nasceu? No território. Por direito de solo. Tá aqui, ó. Então, aqui nós estamos falando de uma nacionalidade originária por direito de solo, tá bom? Já o item número 2, a tabela número 2, ele não nasceu no Brasil, ele não nasceu no território, ele não nasceu no território brasileiro, tá certo? Então, pessoal, ele nasceu lá fora. O que liga ele ao Brasil? Ou o pai ou a mãe dele são brasileiros, que estão a serviço lá fora. Então, o que liga ele? É o sangue. Então, é uma nacionalidade originária por direito de sangue. Ele não nasceu aqui, é exclusão. Se não nasceu aqui, não pode ser por direito de solo, vai ser por direito de sangue, tá bom? Beleza, então já matamos aqui essa questão da nossa prova. E o terceiro caso de nacionalidade, beleza? Originária. Mais uma aqui, ó. O cara nasceu lá fora. Aqui, ó. O cara nasceu lá fora. E qual a ligação dele com o Brasil? O pai ou a mãe dele são brasileiros. Porque ele tem que ter uma ligação com o Brasil, pessoal, ou de pai ou de mãe. Não tem jeito, tá bom? Pai ou a mãe deles são brasileiros. Só que o que ocorre? Eles não estão a serviço oficial do Brasil. Não, professor, não estão a serviço oficial aqui. Beleza? Porque se tivesse a serviço oficial, você já saberia a resposta. Qual a resposta? Né? Pensa em primeira pessoa. Então, ele seria brasileiro nato. Ele seria brasileiro nato, tá? Mas eles não estão a serviço oficial. Ou seja, devem estar de férias, devem estar passeando, devem estar trabalhando para iniciativa privada. Eles não estão a serviço oficial do Brasil. Professor, e agora? Eu quero que o meu filho seja um brasileiro nato. Beleza? Pessoal, se você quiser que seu filho seja um brasileiro nato, quando o seu filho nascer, você está esquiando lá em Bariloche. Esquiando no gelo, lá em Bariloche, tá certo? E aí, seu filho nasceu, você estava de férias, tá? Mas você quer que ele seja um brasileiro nato. Pessoal, pega ele no colo correndo, vá até um órgão brasileiro competente situado no exterior e faz o registro. Tá aqui, ó, faz o registro, tá certo? Tem que ir no órgão brasileiro competente situado no exterior e fazer o registro. Com esse registro, olha aqui a questão da prova, com esse registro, ele se torna brasileiro nato. Olha aqui o esquema da nossa prova. Beleza? Com esse registro, ele se tornou um brasileiro nato. Você não estava a serviço, então vai ter que fazer isso aí para ele se tornar um brasileiro nato. Poxa, professor, eu perdi a sua aula desse dia. Eu não sabia dessa questão do registro. Ele ainda pode ser um brasileiro nato?
ele ainda pode ser um brasileiro nato? Pode, pessoal, ainda pode ser um brasileiro nato. Só que agora vai depender dele mais, não mais de você. Se você não fez registro, já não depende mais de você, depende dele. E o que ele tem que fazer para se tornar um brasileiro nato? Essa pessoazinha que nasceu vai ter que vir residir no Brasil. Tá aqui, ó. Ela vai ter que vir residir no Brasil. Beleza? Quando que ela vem? Não importa. Ela pode vir criança, tá? Ela pode vir criança para o Brasil, tá? Ela pode vir criança para o Brasil, tá? Ela pode vir adolescente, tá? Ela pode vir adulta, ela pode vir velhinho só para morrer. Não importa. O importante é que venha residir no Brasil, tá? Beleza? Tranquilão? Aí teve uma vez que eu falei, professor, mas como ele vai vir criança para o Brasil, um bebê, ele vai vir, vai, pessoal, ele vai pegar um avião e vai vir para o Brasil, ele vai comprar passagem aérea, vai vir de cavalo, não sei como ele vem, mas ele vem residir no Brasil, tá certo? Sei lá quem trouxe ele, mas ele veio residir no Brasil, tá bom? Beleza. E quando ele veio residir no Brasil, ele pode vir a qualquer tempo, ele pode vir residir a qualquer, por isso que eu falo, tá? Não importa, ele pode vir criança, pode vir adolescente, pode vir bebê, não importa, tá? E não queira saber como ele veio, só é importante saber que ele veio residir no Brasil, tá bom? E aí, pessoal, ele vai ter que fazer isso aqui, ó, tá? Ele vai ter que fazer a opção, tá? Ele vai ter que fazer o quê, pessoal? A opção, tá certo? Só que essa opção, ele só consegue fazer quando ele estiver na maioridade. Aí ele se torna, para nossa felicidade, agora um brasileiro nato, né? Aí ele se tornou agora um brasileiro nato, tá certo? Beleza, não esqueçam disso na sua prova. E aí foi quando ele se tornou aqui, né, um brasileiro nato, tá? Então vamos lá, né, fazer essa retrospectiva, tá? Beleza? Então, nasceu lá fora, tá? Tá? Se tornou um filho da pátria, é isso mesmo, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. O que acontece aqui, pessoal, tá? Você pensa sempre, pessoal, não tenta memorizar, não. Imagina, você tá lá de boa, passou no concurso para delegado, passou no concurso para investigador escrivão da polícia, ganhando 35 mil reais, tá certo, por mês, conta bancária gorda. Você agora passou na prova do AB, a primeira habeas corpus já foi, né, um habeas corpus de 50 mil reais. Então, você já está de boa e resolve viajar de férias. Ou seja, você não está a serviço oficial. Aí seu filho nasce lá fora. Professor, eu quero que ele seja brasileiro nato, quero que ele seja um filho da pátria, não é isso? Então, pegue seu filho no colo e vá fazer o registro no órgão brasileiro competente situado no exterior, tá bom? Faz o registro, ele se tornou um brasileiro nato, tá bom? Beleza? Professor, eu não fiz o registro, e agora? Agora, se você não fez o registro, essa pessoa vai ter que vir residir no Brasil, tá? A qualquer tempo, e na maioridade fazer a opção. Quando ele faz isso, ele se tornou um brasileiro nato. Pronto, pessoal. Temos aqui os 3 casos de brasileiro nato, tá certo? Beleza. Ou cai num desses casos e o carinha é brasileiro nato, ou não cai em nenhum e ele não é brasileiro nato, tá bom, pessoal? Beleza? Matando aqui essa nossa questão da nossa prova, tá bom? Beleza, então vamos lá entender, né, essa questão de prova, tá? Aí, pessoal, olha só, lembra que eu falei para você? A nacionalidade, pessoal, ela vai te gerar uma série de direitos, tá? Você ter uma nacionalidade é um direito fundamental, certo? E ela vai te gerar direitos. Qual o primeiro? Nós temos alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, ou seja, cargos que só poderão ser ocupados por brasileiros natos. Tá? O primeiro dele, tá certo? Beleza, é o cargo de presidente da República. E o segundo, vou colocar até de verde aqui para poder vocês lembrarem, né? Bem esse troço aqui, tá bom? E o segundo, agora ficou esse azul ciano aqui que eu não sei como tira. Pronto, bora lá, vai ficar desse jeito aí mesmo agora, tá bom? E o segundo, qual é, pessoal? Agora ficou tudo verde e amarelo, tá? Tá certo? Beleza? E o segundo é a possibilidade dele se tornar, né? Beleza? Dele se tornar, vamos lá, dele se tornar
vice-presidente. Então, tá aqui, ó. Ou para ser presidente tem que ser brasileiro nato, beleza? Para ser vice-presidente também tem que ser brasileiro nato. Né? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tá? Se tornou filho da pátria. No caso da opção posterior, a criança obrigatoriamente tem que fazer o registro no local de nascimento, tá? Do país estrangeiro para garantir sua saída. Não dá para saber. Não dá para saber, André, porque vai depender das regras de cada país. Por isso que eu falo para vocês, eu vou ter que se atentar para a regra do Brasil, se ele é brasileiro nato ou se ele não é brasileiro nato, que é isso que vão perguntar lá na prova. Eu sempre digo para vocês, pessoal, lá o livro vai começar a falar esses troços, vai falar que ele não tem pátria, que ele é apátrida, que ele é... Pessoal, esquece de essas estruturas para a prova, que eles não vão te cobrar. Eles vão te cobrar se ele é brasileiro nato ou se ele não é brasileiro nato. A Denisa vai perguntar alguma coisa? Tranquilão? Vai, Denisa. Oi, professor. Boa noite. É que eu estou dirigindo, não dá para me digitar. Sobre o assunto anterior, tem que ser de pai e mãe nascido no exterior e vir posteriormente ser registrado? Não consegui entender. Tá? Quando ele é aqui, se ele não está serviço, se ele nasceu lá fora e se ele nasceu lá fora, ele é filho de pai ou mãe brasileiro. Ele tem que ter um vínculo com o Brasil, seja do pai ou seja da mãe, tá bom, pessoal? Beleza. Tranquilão, tá? Tranquilão? Olha só. Agora aqui, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, ele vai, né, ter que ser filho de pai ou, né, mãe brasileira, porque ele tem que ter um vínculo com o Brasil. Como nem o pai nem a mãe estavam a serviço oficial, então, para que ele se torne um brasileiro nato, vai ter que fazer um registro no órgão brasileiro competente enquanto estiver lá no exterior, tá bom? Beleza? Caso não faça o registro, há uma possibilidade ainda dele se tornar brasileiro nato. E qual é? Quando ele vem residir no Brasil a qualquer tempo e, na maioridade, faz a opção, tá? O Alan perguntou, professor, na hipótese 3, tá? Ele ainda não fez a opção, né? Beleza? Ele tá morando aqui, mas não fez opção. E aí, ele é estrangeiro? É estrangeiro, tá bom, pessoal? Ele é estrangeiro, tá? Beleza? Professor, tem gente querendo assistir a aula, mas não estão todos no grupo, Cícero, tá? Mas o link foi enviado lá no grupo. Entendeu? Tá lá no grupo, o link foi direto lá no grupo, tá certo? Beleza? Tranquilão? Tá? Então, não vamos esquecer disso lá na nossa prova, tá? Beleza? Então, não vamos esquecer isso lá na nossa prova, né? Tranquilão? Vamos lá. A Manuela tá aqui, a Manuela tá falando aqui, mas ela tá no grupo também, tá certo? Beleza? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, ele vai fazer o registro. Aí, se ele fez o registro, ele já é brasileiro nato, acabou, tá? Se ele não fez o registro, ele tem que vir morar no Brasil, vir residir no Brasil e, na maioridade, fazer a opção, tá bom? Professor, para a prova. Pessoal, enquanto ele não faz a opção, ele não é brasileiro nato, tá? Ele não é brasileiro nato. Enquanto ele não faz a opção, tá? Ele não é brasileiro nato. É isso que vocês vão responder na prova, tá bom, pessoal? Enquanto ele não faz a opção, ele não é brasileiro nato, tá? Agora, pensando numa questão da OAB, que cobrou esse tema, né? Salvo engano, ano passado, ano retrasado, tá? Que ele falou, né, sobre essa situação, né? Ele falou sobre essa situação, né? Que ele ainda não tinha feito o registro, tá? E também não tinha vindo morar no Brasil, tá? E também não tinha feito a opção ao morar no Brasil. E perguntava o que, e dizia assim, ele poderá ser um brasileiro nato? Poderá, tá? Porque ele não afirmou que ele era brasileiro nato. Porque para ser brasileiro nato, tem que fazer o registro, ou vir residir e fazer a opção. Tranquilão, pessoal? Beleza? E aí, o que acontece? Tá? Enquanto ele não faz isso, ele poderá. No dia que ele fizer, ele é. E se ele não fizer, ele poderá um dia ser brasileiro nato. Foi esse o entendimento lá da nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza? E aí, para a prova, pessoal, enquanto ele não faz o registro, tá? Ou enquanto ele não vem residir no Brasil e faz a opção, ele não é brasileiro nato. Bora lembrar disso para a nossa prova, tá? Enquanto isso não acontece, ele não é brasileiro nato, tá bom, pessoal? Então, vamos lembrar dessa situação. Professor, agora se os pais deles estiverem a
serviço. Se os pais dele estiverem a serviço. Pessoal, aí não tem jeito. Se os pais estiverem a serviço, não precisa fazer nada, basta nascer. Nasceu, já é brasileiro nato, tá bom, pessoal? Nasceu, já é brasileiro nato, tá? Então, pessoal, aqui continuando a nossa luta, tá certo? Para a gente não se perder lá na nossa prova, nós temos os cargos privativos de brasileiros natos, tá certo? Beleza? E quais são os cargos privativos de brasileiro nato, tá certo? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e os 11 ministros do STF. Lá não é só o presidente, lá são os 11, tá certo? Beleza? Tá? Nós temos 11 ministros no STF, todos eles têm que ser brasileiros natos, tá bom, pessoal? Beleza, então não vamos esquecer disso lá na nossa prova, né? Em tese aqui, pessoal, tá? É a ordem de sucessão presidencial. Você tem um presidente, quem assume se não tiver presidente? Vice-presidente. Se não tiver vice-presidente, quem assume? Presidente da Câmara. Se não tiver presidente da Câmara, quem assume? Presidente do Senado. Tá? Se não tiver presidente do Senado, quem assume? Presidente do STF. Mas cuidado, não é só o presidente do STF que tem que ser brasileiro nato, são os 11, tá? Então, em razão dessa ordem de sucessão presidencial, né, dessa possibilidade de se chegar à presidência da República, que todos ali vão ter que ser brasileiros natos, tá bom, pessoal? Então, não vamos esquecer disso lá na nossa prova, tá? Beleza? Que mais que nós vamos lembrar aqui, tá? Tem mais coisas? Tem, tá? Ministro da Defesa, tá? Tem que ser o quê, pessoal? Brasileiro nato. E os oficiais das Forças Armadas também tem que ser brasileiro nato. Professor, por quê? Entende a lógica. Eles que cuidam da segurança nacional. Então, por isso que os cargos, né, dado a eles, tá certo? Tranquilão? É cargo de brasileiro nato, tá? Então, não vamos esquecer disso lá na nossa prova, tá? Beleza? Lá na nossa prova, tá bom? Quem mais? Membros de carreira diplomática. Os membros de carreira diplomática também têm que ser brasileiros nato. Por quê, professor? Tá? Porque eles vão saber de assuntos confidenciais do Brasil. Então, se dá a esses cargos somente o direito ao brasileiro nato, tá bom? Então, tá aqui, tá? Lá no artigo 12, tá? Os cargos, né, privativos de brasileiro nato é igual uma lista de supermercado para a nossa prova, tá aqui, ó. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF. Ministros da Defesa, oficiais das Forças Armadas. Depois, membros de carreira diplomática. Como cai na prova, pessoal? Está na lista, tem que ser brasileiro nato. Não está na lista, não precisa ser brasileiro nato. O que eles colocam lá na prova? O ministro da Justiça tem que ser brasileiro nato. Errado, pessoal, porque na lista só tem ministro da Defesa, tá? Um prefeito tem que ser brasileiro nato. Errado. Não se fala em prefeito aqui na lista dos carinha que tem que ser brasileiro nato, tá bom? Um governador tem que ser brasileiro nato. Errado. Não está na nossa lista governador. É assim que cai na prova, pessoal. Simples desse jeito, tá? O ministro do STJ tem que ser brasileiro nato. Errado. Não está na nossa lista. Só fala aqui dos ministros do STF, tá bom? Então, dessa forma que vocês vão visualizar as questões da nossa prova. Além disso, temos uma situação que está fora do artigo 12. Uma situação que está fora do artigo 12. E qual é a situação que está fora do artigo 12? Aqui, ó, numa linguagem bem simples, os proprietários, tá certo? De empresa de telecomunicação. Aqui, ó, o cara quer ser dono do jornal, o cara quer ser dono de TV, tá certo? Ou seja, esses proprietários de empresa de telecomunicação. Proprietários de empresa de telecomunicação, tá certo? Tem que ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Questão da FGV na cabeça. A FGV já cobrou isso aqui, tá bom, pessoal? Tá? Então, carinha, você aí quer ser dono de uma TV, dono de rádio, você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, tá bom? E tem outro artigo que está fora lá do artigo 12, que vai falar de brasileiro nato, são os carinha lá do Conselho da República. Existe um órgão chamado Conselho da República que dá assessoria ao presidente.
Tá certo? E aí, o que acontece, né? Esse órgão do Conselho da República que dá assessoria ao presidente. O que ele vai dizer? E aqui eu já coloquei a composição completa. Você já vai logo aprendendo o todo, tá certo? Tá? Para a sua prova, tá? Então, né? Existe um órgão chamado Conselho da República, e esse Conselho da República, pessoal, tem um montão de gente. Muita gente, tem um montão de gente, tá? Compõe o Conselho da República, o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria na Câmara, líderes da maioria e da minoria no Senado, o ministro da Justiça e, continuando lá no inciso 7º, 6 cidadãos brasileiros natos. Olha só a questão da sua prova aqui, passeando na sua tela. 6 cidadãos brasileiros natos. Então, lá no Conselho da República, vai ter um montão de gente. Vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e da minoria do Senado, ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos, tá bom, pessoal? Beleza, então já matamos aqui mais uma questãozinha da prova daqueles cargos que são ocupados por brasileiros natos, tá? Daqueles cargos ali que são ocupados por brasileiros natos, tá bom? Tranquilão? Pessoal, aqui tem uma grande pegadinha da prova, tá? Olha só para a tela e o nosso som. Tem uma grande pegadinha aqui, tá? Qual é a grande pegadinha que tem aqui, tá? Eles vão falar, por exemplo, tá? Eles vão dizer, por exemplo, né, que lá no Conselho da República todos têm que ser brasileiros natos, pessoal. Se eles colocarem isso, a questão está errada. Questão de raciocínio lógico agora. Eles vão colocar lá na prova. Todos do Conselho da República têm que ser brasileiro nato. Beleza? Tranquilão? A questão está errada. Vamos pensar de forma lógica. Presidente da República tem que ser brasileiro nato? Tem. Então, aqui, esse carinha, a gente já sabe que ele vai ser brasileiro nato. Presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato? Tem. Então, a gente já sabe que aqui esse carinha vai ser brasileiro nato, tá? Tranquilão? Presidente do Senado tem que ser brasileiro nato? Tem. Então, esse carinha eu já sei que ele é um brasileiro nato. Agora, líderes da maioria e da minoria tem que ser brasileiro nato? Opa, peraí. Aqui a Constituição não fala nada. Então, aqui pode ser um carinha que não é brasileiro nato. Líderes da maioria e da minoria no Senado. Tem que ser brasileiro nato? A Constituição não fala nada. Então, aqui o cara pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Ministro da Justiça tem que ser brasileiro nato? A Constituição não fala nada. Então, aqui o cara pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, pessoal, olha só. Se a questão falar que todos os carinha do Conselho da República tem que ser brasileiro nato, a questão já está errada, porque aqui no meio pode ter um carinha que não é brasileiro nato, como, por exemplo, o ministro da Justiça. Não necessita ser um brasileiro nato, tá bom, pessoal? Então, vai matando aqui mais uma questão muito legal para a nossa prova, né? Outra questão muito boa aqui para a nossa prova, né? Certo? Quando a gente começa ali a ver as probabilidades de perguntas que a FGV traz, tá bom? Tranquilão, pessoal, então, né? Bom da FGV, que é FGV para PC, para investigador, para escrivão, tá certo, pessoal? Tá? Para delegado de polícia, para OAB, para Secretaria de Segurança, tá? Perfeito, pessoal? Tá? Tem um monte de cargo ali, tudo sendo feito pela FGV, tá certo, pessoal? Então, bora aprender tudo e bora fazer todas as provas que vão aparecer da FGV, tá? Tranquilão e gabaritar essas provas, tá bom? Na parte das matérias. PM, tá aqui o Ari ainda falou PM também, pessoal, tá certo? Então, pessoal, tudo é FGV. Bora agora fazer todas as provas da FGV e passar no concurso, passar no AB, já fazer logo tudo, tá bom? Tranquilão, pessoal? Aqui, pessoal, alguns direitos que são característicos do brasileiro nato. Tá aqui, ó. Primeiro deles, ele não vai ser extraditado. O brasileiro nato não será extraditado. Então, se um brasileiro nato, por exemplo, for lá nos Estados Unidos e praticar um crime e ele conseguir voltar para o Brasil, pessoal, ele não vai ser extraditado, ele não vai ser mandado de volta para os Estados Unidos para ser julgado lá.
Professor, mas o brasileiro, que é artista, que tem que ser estudado pela NASA, o brasileiro não tinha o que fazer, saiu daqui do Brasil, foi até os Estados Unidos e matou o presidente americano. E ele, como é brasileiro, conseguiu sair dos Estados Unidos, voltou para o Brasil. E agora, professor, ele vai ser extraditado? Não, pessoal. Se ele é um brasileiro nato, ele não vai ser extraditado. Ele não vai ser mandado para os Estados Unidos ou para o local que ele cometeu o crime, mas é para ser julgado, porque ele é um brasileiro nato e a Constituição fala que o brasileiro nato não será extraditado, tá bom, pessoal? Lembre-se disso para a nossa prova, que a gente não erra jamais essa questão, tá? Então, ele não vai ser extraditado, tá certo? Beleza, porque ele é um brasileiro nato, tá? Professor, ele vai responder... Vai, pessoal, mas isso é outra coisa, é a área processual, não se preocupem com isso, tá? A gente está falando de constitucional, em constitucional vai perguntar se ele vai ser extraditado ou não, você já sabe que ele não vai ser extraditado, tá bom? Beleza, tranquilão, pessoal? Continuando, tá? E também o brasileiro nato não perde, aqui, vou deixar essa palavra, essa palavra gigante. Ele não perde compulsoriamente a condição de brasileiro nato. Ele não perde compulsoriamente a condição de brasileiro nato, tá bom? Ou seja, pessoal, não tem nenhum mecanismo que faça com que uma pessoa que é um brasileiro nato perca essa condição de brasileiro nato. Não existe nenhum instrumento, não existe nenhum processo, não existe nada, né, que compulsoriamente faça um brasileiro nato perder a condição de brasileiro nato, tá bom, pessoal? Ou seja, a força. Professor, a força, o cara vai largar porrada no cara e tirar a condição de brasileiro. Não, não é disso que a gente está falando, pessoal. Compulsoriamente é o direito. Compulsoriamente é a decisão judicial, tá certo, pessoal? E não há uma decisão administrativa, tá? Elas são compulsórias e não há essa possibilidade disso acontecer, de fazer, através de uma decisão da justiça, uma decisão administrativa, que uma pessoa perder a condição de brasileiro nato. Jordan, se ele escolheu outra nacionalidade, ele perdeu a de brasileiro nato, tá bom, pessoal? Beleza? Ou seja, então só pode perder voluntariamente, ou seja, se escolher outra, tá bom? Beleza? Mas a força não há essa possibilidade, tá bom? Então, caveira da vitória aqui, tá? Perderá se escolher outra, ou seja, só tem como perder voluntariamente, ele escolheu outra, aí ele perde a de brasileiro, tá bom, pessoal? Mas compulsoriamente, não, pessoal, não há essa possibilidade, tá bom? Beleza, então vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, né? Como o Jordan perguntou, beleza, tranquilão, tá? Então, tá? Ele vai perder a de brasileiro, tá certo? Se for, só se for, pessoal, só se for voluntariamente, uma escolha dele. Eu, George, sou brasileiro nato, cansei de ser brasileiro nato, decidi agora ser argentino, escolhi outra, né? Então, tá? Aí, se eu, né, escolher outra, tá certo? Eu vou perder a de brasileiro nato, tá bom, pessoal? O que eu tenho que lembrar na minha prova? Questão clássica da FGV. FGV ama esse troço aqui, tá? Tá? Vocês aprenderam FGV, tá certo? Vocês aprenderam, tá? Que o brasileiro nato não pode ser extraditado, ou seja, ele praticar um crime lá fora e ser mandado embora para ser julgado lá fora. Mas o brasileiro nato, olha aqui a questão da prova, clássico da FGV, pode ser entregue, pessoal. Isso aqui é um instituto de direitos, de direito internacional, de direitos humanos, tá certo? Beleza? O brasileiro nato pode ser entregue. O nome disso é chamado de entrega, ou também chamado de surrender, tá certo? Beleza? O que é isso, tá? Pode ser, se um brasileiro nato praticar crime de guerra, tá? Ou crime contra a humanidade, tá certo? Ele pode ser mandado, entregue lá para o Tribunal Penal Internacional para ser julgado. Tá aqui, ó, pessoal. Tá certo? O Brasil, Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 4º, diz que, né? Diz o que lá, pessoal?
que o brasileiro, tá certo? Diz que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional fica lá em Haia, uma cidade bonita lá em Haia, e lá, pessoal, julga crimes de guerra e crimes contra a humanidade, tá certo? Beleza? E aí, aquele que praticar, mesmo sendo brasileiro nato, crimes de guerra ou crime contra a humanidade, ele vai ser entregue, né? Vai ser aplicado o Instituto do Surrender, tá certo? Para esses tribunais internacionais para ser julgado, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? Perderá se escolher. Bora ver aqui, o Carlos colocou. Vamos lá, perderá se escolher. Valeu, obrigado, Carlos, para já corrigindo logo, para quando vocês pegarem a apostila já está corrigido. Valeu. É bom que vocês estão atentos, certo? Olha só aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Qual é o melhor livro do mundo, né? É o livro que vocês estão montando agora para sua revisão final. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, você sabe onde tem tudo, onde está tudo. Até o erro lá de língua portuguesa, vocês lembram onde ele vai estar. E aí você mata a sua questão da sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, já sabemos aqui dessa situação do surrender, né? Que aí, doutrina majoritária, prova da FGV, entendem que, né, no caso de entrega, no caso de um brasileiro nato praticando crimes contra a humanidade, ele pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado. Tá bom, pessoal? Tranquilão? Beleza. E agora nós vamos falar de quem, pessoal? Do brasileiro naturalizado. Já 11, 23 e 10, né? 23 e 10 do nosso dia, né? 23 e 10, tá certo? Beleza? Tá? No 23 e 10 do nosso dia, tá certo? Nosso dia hoje, dia 20 de dezembro, tá certo? Será entregue, né? Bem aqui, ó, tá? Será entregue, tá? Beleza? Será entregue, tá aqui, ó, ao Tribunal Penal Internacional, tá bom? Então, né, já temos aqui o nosso dia 20 de dezembro, 23 e 10, tá? Vocês já estudam perto do Natal, vocês não vão esquecer esse Natal, que é o Natal que vocês vão passar estudando, tá certo? E vão conseguir a vaga de vocês para nesse concurso ou na OAB, tá bom? Beleza, pessoal? E agora, o que a gente faz? Nós vamos falar do brasileiro naturalizado, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês, eu tenho que dar aquela pausa técnica de 5 minutinhos, tá? Sem sair do link, sem sair da internet, pessoal, sem sair da sala virtual. Eu só faço tirar o vídeo e o som, tá? E vocês continuem, aproveitem 5 minutos para tomar uma água, um café, e eu volto em 5 minutos, tá bom?
Já, pessoal, vamos lá? Então, o que eu quero que vocês me digam aí, se ainda está a apostila, som e imagem, tá? Se está tudo ok, tá? Para a gente poder continuar. Já deu para vocês tomarem um café, não é isso? Tá? Porque, pessoal, é sacrifício mesmo. Dá até essa hora, tá certo? Realmente é para quem quer passar na nossa prova, tá? Então, isso aí realmente é para, né, aqueles que vão conseguir uma vaga, né, na sua vida, seja no concurso público, seja na OAB, tá bom? Beleza? Essa hora o aluno Juninho está dormindo, o aluno Juninho estava lendo o edital até agora, o aluno Juninho ainda está perguntando o preço de curso e vocês já estão aí, já fazendo as revisões de vocês, tá bom? Beleza, então vamos lá para a nossa luta, tá? Então, pessoal, agora eu quero saber do brasileiro naturalizado. Quem é esse carinha aqui, tá bom? Pessoal, o brasileiro naturalizado, ele tem uma situação um pouco peculiar, um pouco diferente. O brasileiro nato, o que vocês observaram? Ele nasceu aqui, tá? Ou ele nasceu lá fora. Rafael tá assistindo vídeo motivacional. Pô, Rafael pegou pesado agora. Olha que eu pego pesado, mas o Rafael agora foi pior do que eu. Tá assistindo vídeo motivacional. Pessoal, aquilo que eu falei no primeiro dia de aula, pessoal. A gente não pode trocar conteúdo por terapia, né? Que agora estão fazendo isso. Não dá, pessoal. Por vídeo motivacional, que passa aluno é conteúdo, tá certo, pessoal? E aí o cara passa o dia vendo vídeo motivacional, tá certo? Passa o dia vendo o professor fazendo terapia quando ele não pode fazer isso, tá? Quem tem que fazer são os carinha lá que são profissionais lá da área, tá bom? Beleza? Eu dar uma força para vocês, ajudar vocês, tá bem animado é uma coisa. Agora eu parar de dar aula, parar de dar conteúdo para ficar fazendo vídeo motivacional o tempo todo, pessoal, não posso fazer isso. Eu estou enganando vocês, porque o que vai passar vocês, pessoal, é conteúdo, não tem jeito, tá bom? Então, bora lá. Força aí na cabeça e bora lá para a nossa luta, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que eu preciso agora? Tá? Saber quem é um brasileiro naturalizado, tá bom, pessoal? E o brasileiro naturalizado, pessoal, não existe nenhuma terapia ou algo motivacional melhor do que você dominar conteúdo, que você vai sentir firmeza, você vai ser forte, tá certo? Você não vai se abalar, você vai lá para a sua prova consciente do que você vai fazer, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Então, brasileiro naturalizado. Então, o nato, vocês viram, o que acontece? Ou ele nasceu aqui no Brasil, no território, ou ele tem uma ligação aqui com o Brasil, porque o pai dele ou a mãe dele são brasileiros, né? Ou um a serviço do Brasil, ou outro nem estando a serviço do Brasil, mas tem uma ligação com o Brasil. Já a questão do brasileiro naturalizado, pessoal. Brasileiro naturalizado é um pouco diferente. O brasileiro naturalizado, pessoal, ele veio morar, é alguém que veio morar aqui no Brasil. E gostou do Brasil, gostou do samba, gostou do forró, gostou da sofrência, gostou do brega, gostou da nossa liberdade religiosa, tá? Da nossa liberdade de manifestação de pensamento, e aí ele decide, né? Pô, isso aqui é bacana, eu quero ser agora um brasileiro. Só que o máximo que ele vai poder chegar é ser um brasileiro naturalizado, né? Ele gostou de poder estar em cargos públicos, de chegar a cargo público, de poder as pessoas que podem ter nada na vida, mas se ela estudar, ela faz um concurso, ela vai ter um cargo público de destaque. Então, ele gostou disso. Ele falou, porra, esse país é bom, então agora eu quero ser um brasileiro, tá? E ele vai poder ser um brasileiro, o quê, pessoal? Naturalizado, tá bom, pessoal? Beleza? E aqui eu divido em duas partes, tá? Essa questão do brasileiro naturalizado, tá bom? E eu vou tentar diminuir essa tabela, ou botar só numa tabela, para vocês conseguirem enxergar bem. Tá? Então, vamos lá para esse brasileiro naturalizado. Vou aqui tentar botar só numa página que vocês conseguem ter uma visão muito melhor, tá? Aqui, ó. Brasileiro naturalizado. O que nós vamos ter aqui sobre o brasileiro naturalizado? Tá aqui, ó. Pessoal, sobre o brasileiro naturalizado, eu tenho duas situações. Primeira situação, a pessoa ela é de origem de país que fala a língua portuguesa. Tá aqui, ó. Ela é de origem de país que fala a língua portuguesa. Ela veio de Moçambique, ela veio de Angola, ela pode ter vindo até de Portugal mesmo, que fala a língua portuguesa, tá? Essa pessoa que veio de país que fala a língua portuguesa, o que ele precisa para se tornar um brasileiro naturalizado? Ele tem que residir por um ano no Brasil e ter idoneidade moral. Tá aqui, ó, pessoal. Para ele se tornar um brasileiro naturalizado, que ele nunca vai ser,
ele precisa residir no Brasil por 1 ano e ter idoneidade moral, tá bom? Essa naturalização, bora apertar para a prova. Essa naturalização dessa pessoa que veio de país que fala a língua portuguesa, tá? O que acontece, tá? Ela é chamada de naturalização ordinária. Olha que a palavra da salvação. Eu estou diante de uma naturalização ordinária. E essa naturalização, tá? Ela é um ato discricionário. Professor, por que um ato discricionário? Porque o Estado só vai te conceder essa naturalização se ele quiser. Ele pode dar lá o carimbão, sim, está naturalizado, como ele pode dar o carimbão, não está naturalizado, porque é um ato discricionário. O Estado concede ou não concede de acordo com a conveniência e oportunidade. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, tá? Então já sabe, pessoa que veio de país que fala a língua portuguesa, residência por 1 ano e idoneidade moral, tá bom? Essa é chamada naturalização ordinária e é um ato que, pessoal, discricionário. O Estado vai decidir se te concede. Professor, mas eu preenchi aqueles requisitos lá, né? Residência por 1 ano e tem idoneidade moral, sou gente boa, estudo, trabalho. Mas o Estado é que decide se vai conceder ou não, porque é um ato discricionário, tá bom? Já pessoas que vem de país de origem que não fala a língua portuguesa. Tá aqui, ó, que já é o contrário, tá? A pessoa é de um país que não fala a língua portuguesa. Ela veio do Iraque, Estados Unidos, tá, Espanha, Argentina, tá certo? Então, para que ela consiga essa nacionalização, ela vai ter que obedecer alguns requisitos. Que requisitos são esses que ela vai ter que obedecer? Tá aqui, ó. Residir por mais de 15 anos no Brasil. Tá aqui, ó. Primeiro requisito que ela vai ter que cumprir, tá? Segundo requisito, não ter condenação penal. Beleza? Terceiro requisito, ela vai ter que requerer essa nacionalidade, tá bom, pessoal? Tranquilão? Então tá aí as pessoas que vieram do Iraque, dos Estados Unidos, da Espanha, da Argentina, ou seja, países que não falam a língua portuguesa, ele vai ter que ter esses requisitos aí, residir por mais de 15 anos no Brasil, não ter condenação penal, tá? E requerer a sua naturalização, tá bom? E aí, professor, tá? O que nós vamos perceber aqui? O nome dessa naturalização, ela é chamada, olha aqui o detalhe da nossa prova, naturalização extraordinária. E aqui você está diante de um ato vinculado. O que é isso, ato vinculado? Se você preencher o requisito, né? O 1, o 2 e o 3, ou seja, reside por mais de 15 anos, não tem condenação e requerer, o Estado vai ter que te conceder a naturalização. Tá bom, pessoal? Nacionalização, naturalização. Tá bom? Não pode esquecer disso aqui. Essas são as perguntas da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Então tá aqui as questões que você vai enfrentar lá na sua prova. Você já mata aqui mais uma questão de forma muito tranquila, tá bom? Professor, eu vou confundir aquele que é de 1 ano e aquele que é de... Não confunde, pessoal. Tá aqui, ó. Ordinária, palavra pequena, 1 ano. Extraordinária, palavra grande, mais de 15 anos. Pronto, você não confunde na sua prova, tá? Professor, ainda tem outra forma de eu lembrar desse troço. Extraordinária, pessoal, só contar aqui, ó. Quantas letras nós temos? Uma, tá certo? Tá aqui, ó. Quantas letras nós temos aqui nesse troço aqui? Bora lá. Uma, duas, olha a palavra extraordinária, só contar as letras, tá certo? Beleza? Tranquilão? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ponto 15, tá certo? Ponto 15, professor, mas é mais de 15 anos. Olha que o acento aqui em cima, tá? Mais um caractere, mais de 15 anos. Pronto. Não erra a questão por nada, tá bom, pessoal? Ali tem 15 caracteres, põe ponto, mais de 15 caracteres, ou seja, mais de 15 anos, você está diante ali da naturalização extraordinária, e você não perde mais nunca essa questão da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão, então já temos aqui, né, as perguntas da nossa prova já sendo montada, né? Agora, pessoal, vamos para a extradição.
Agora eu quero saber a extradição do brasileiro naturalizado. Nato, vocês aprenderam que ele não pode ser extraditado. Professor, e o naturalizado pode? Se ele praticar um crime lá fora, ele pode ser extraditado? Pode ser mandado embora esse cara para responder pelo crime que ele cometeu lá fora? Pode, pessoal. Aqui tem as duas regrinhas. Se ele praticar um crime comum antes da naturalização, ele vai ser mandado embora, ele vai ser extraditado. Tá aqui, a palavra-chave já está marcada de verde, tá? Se ele praticar um crime comum antes da naturalização, ele vai ser extraditado, tá bom? E também ele vai ser extraditado se ele praticar tráfico de drogas, pessoal. Aqui, tanto faz se ele praticou o crime antes ou depois da naturalização. Ele vai ser mandado embora, ele vai ser extraditado. Tá aqui as duas questões sobre extradição que você vai enfrentar lá na sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza, aqui mais duas questões muito boas aqui, que é sobre essa extradição, tá? Bora continuar, tá certo? O que mais? Perda compulsória da naturalização. Vocês já viram, tá certo? Que o brasileiro nato não pode perder compulsoriamente a naturalização, mas o naturalizado pode, tá? O naturalizado pode, tá? O naturalizado pode ter a perda compulsória, tá? Beleza? E aqui é tipo aquela chamada do Fantástico, tá? Ele não pode perder a naturalização, naturalizado? Pode, tá? É igual aquela questão do Fantástico. Como, onde, o que comem, do que vivem, tá certo? Beleza? Tranquilo? É igual o pessoal quando vê, né? Vocês que estudam, né? Aliás, eles não veem vocês, que vocês não vivem na rua, né? Eles devem perguntar onde moram, onde vivem, o que comem, o que fazem. Que, né, quando está na fase de estudo, né, a gente desaparece do mundo, né? Beleza? A mesma coisa aqui, a perda da naturalização. Como pode ser feita? Essa que é a pergunta da prova. Como alguém pode perder a naturalização, pessoal? Ele só pode perder por sentença judicial judicial, tá? Só pode perder por sentença judicial. Tá aqui, ó. Beleza? Só pode perder por sentença judicial, tá? Então, brasileiro naturalizado só pode perder a naturalização por sentença judicial, pessoal. Isso cai direto na prova. Vou colocar aqui 50 caveiras da vitória. Isso cai o tempo inteiro, pessoal. Como ele perde a naturalização? Só por sentença judicial. Não precisa transitar em julgado, tá? Não precisa ser definitiva, tá? Basta sentença judicial, tá bom, pessoal? Beleza? O que isso significa, pessoal? Esse brasileiro naturalizado, para perder a naturalização, só em caso de um processo. Ele tem que ser processado pela justiça, tá? E aí, com a sentença do juiz, ele vai perder a sua naturalização. Não tem outro meio. Não tem outro meio compulsório, tá? Beleza? Não tem outro meio compulsório para ele perder. Tá aqui, ó. Não tem. Será se o professor, lá no dia 20 de dezembro de 2021, às 23 horas e 32 minutos, será se ele não estava com sono, esqueceu? Alguma exceção? Não, pessoal. Não tem outro meio compulsório, tá? Ele só pode perder por sentença judicial, tá? Ele só pode perder por sentença judicial, não tem outro meio, tá bom? Ele pode perder por uma decisão administrativa, por um processo administrativo, por uma decisão do ministro da... Nada, pessoal. Ele só pode perder por sentença judicial, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, né? Não, a extradição vai depender muito, Igor, tá? Daquelas duas situações lá, tá? Beleza? Se ele praticou o crime antes da naturalização, crime comum antes da naturalização, ou, tá certo? Se ele praticou tráfico. E nesse caso, nem precisa ele perder a naturalização, ele já vai ser mandado embora logo. Aqui é para perder a nacionalidade, tá bom? E aí ele vai perder por sentença judicial, tá? Tranquilão, pessoal? E aí, que foi que esse capiroto
aprontou para ter um processo contra ele, para ele perder essa nacionalização, pessoal. Ele praticou um ato nocivo ao interesse da sociedade, tá? Beleza? Tá? Ele praticou um ato nocivo ao interesse da sociedade. Aí ele foi processado e perdeu a sua nacionalidade, tá bom? Tranquilão? Beleza, então mais uma questão morta aqui. Pessoal, viu que nacionalidade, pensa que é uma coisa fácil? Vocês estão vendo a quantidade de detalhes que tem. É por isso que muito aluno perde a vaga de bobagem. Ah, nacionalidade, isso é fácil, não vou nem ver. Pessoal, perde a vaga por besteira, porque vai perder essa questão que você não pode perder, que nacionalidade é daquele universo de questões que a gente não pode perder, porque é curta a matéria, tá certo? As perguntas são direcionadas com base nisso que você tem na apostila. Então, se perdeu a questão, pessoal, você está perdendo uma questão do estilo fácil, tá? Beleza? Então, já sabe aqui como vai funcionar isso aqui para a nossa prova, tá bom? Beleza, vamos lá, bora continuar. Vamos aqui, pessoal, antes de falar... bora ver aqui. Situação dos portugueses, tá? Como é a situação dos portugueses? Pessoal, professor, e o português? Português é português. Português é um estrangeiro, tá certo? Beleza? Alguns livros lá colocam o quase brasileiro, o quase nacional. Pessoal, português é português. O português é um estrangeiro. Só que o que acontece? Como, né? Os portugueses são uma nação irmã nossa, tá certo? Em razão da nossa colonização, em razão dos vínculos que se formaram entre brasileiros e portugueses na formação do Brasil, tá certo? O que se decidiu? Nós vamos ter, dentro do mundo, um tratamento diferente entre nós, tá certo? Beleza? É assim um olhar profundo, olho no olho, brasileiro e portugueses, tá certo? Um tratado de reciprocidade. Tá aqui, ó, de direitos recíprocos entre um e outro, tá? Uma coisa bonita, o direito que você tem lá, nós vamos ter aqui. O direito que o brasileiro que mora lá em Portugal vai ter, o português que mora aqui também vai ter, ou seja, um tratado de reciprocidade. Tá aqui, ó. O direito que o brasileiro tem em Portugal terá, né? Tá? O direito que o brasileiro tem em Portugal, ou português terá aqui no Brasil. Esse é o tratado de reciprocidade, tá bom? Pessoal, o único direito que ele não vai ter vão ser aqueles vedados pela própria Constituição. Por exemplo, a Constituição só fala, só pode ser presidente quem é brasileiro nato. Se por acaso os portugueses deixarem um brasileiro ser presidente lá em Portugal, o problema é deles. Um português não vai ser presidente aqui no Brasil, tá? Porque é vedado pela Constituição, tá? Então, aqueles direitos que são vedados pela Constituição, aí esse não, o Brasil não abre mão, tá bom? Beleza? Por mais que Portugal queira dar, aqui não terá, tá certo? Esses direitos, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Exemplo clássico. Bora supor que lá em Portugal eles fumaram a meruíra e resolveram deixar um brasileiro lá em Portugal ser presidente de Portugal. O problema é deles. Aqui, no português, não vai ser presidente do Brasil, porque a nossa Constituição veda, tá bom? Tranquilão? Conseguimos entender bem essa questão da prova? Vamos lá, me digam aí se vocês conseguiram entender isso bem. Digam, por favor. Sim, sim, sim. Tá? Tranquilão? Beleza, bora continuar. Tá certo? Mas posso ter a nacionalidade brasileira e portuguesa? Lembra que eu falei para vocês, pessoal. Lembra que eu falei, ninguém vai te perguntar isso na prova. Por quê? Porque eu teria que conhecer a Constituição de Portugal. Você teria que conhecer a Constituição de Portugal, certo? E a prova não pediu a Constituição de Portugal. Então, o que ele vai te perguntar na prova? Se o cara é brasileiro nato ou não é brasileiro nato. Se o cara é brasileiro naturalizado ou se ele não é brasileiro naturalizado. Quais são os direitos do brasileiro nato? Quais são os direitos do brasileiro naturalizado? Quais são os requisitos para ser um brasileiro nato? Quais são os requisitos para ser um brasileiro naturalizado? É isso que eles vão te perguntar na prova. Tá bom, Sudávila? Beleza? Tranquilão? Ok, então vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá bom? Beleza? Por isso que eu falo, porque eu insisto nisso, pessoal, para vocês não perderem tempo. O livro vai colocar 10 páginas desse troço, sendo que não pode ser perguntado isso na sua prova, porque senão você teria que saber a Constituição dos outros países, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então vamos lá, bora sempre entender isso aqui lá para nossa prova, tá bom? O que mais que eu tenho que saber depois disso, tá? Vamos lá.
a perda da nacionalidade, tá? Caveira da Vitória, tá? Isso aqui lá no finalzinho, a perda da nacionalidade, tá? Por ato voluntário. Tá aqui, ó. Beleza? A perda da nacionalidade por um ato voluntário, ou seja, por vontade. O cara pode, cansei de ser brasileiro. Agora não quero mais ser brasileiro. Vou, né? Quero perder a minha nacionalidade, tá? Primeiro, como ele perde, tá? Então vamos lá. Perderá se escolher outra. Tá aqui, ó. Se ele escolher outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade de brasileiro. Aqui, ó. Se ele escolher outra nacionalidade, já era, pessoal. Você tá lá de boa, não tinha nada o que fazer, e aí vai lá na Argentina, me amarrei na Argentina, eu vou agora ser argentino, escolhe ser argentino. Acabou, pessoal, você perdeu a de brasileiro, porque você escolheu outra. Foi um ato, que, pessoal? Voluntário. Tá aqui, ó, foi um ato voluntário. Não tinha o que fazer, foi lá e escolheu outra, tá certo? Beleza? E aí você perde, né, a sua nacionalidade, tá bom? Você perder outra nacionalidade, tá? Beleza? Perderá se escolher outra nacionalidade. Pronto, você perderá a de brasileiro, tá? Vou colocar aqui para facilitar a de brasileiro, que é disso que a gente está falando, tá? Se escolher outra nacionalidade, tá certo? É um ato que, pessoal, voluntário, tá bom? Beleza, então já matamos essa questão na prova, tá? Agora, caveira da Vitória na cabeça de vocês de novo, tá? Vamos lá. Não perderá se tiver que fazer isso por imposição de outro país. Tá aqui, ó. Palavra da salvação. Toda a prova, quando vai falar disso, ele coloca essa palavrinha aqui, ó. Exatamente para não ter recurso na prova, tá? Não perderá se tiver que fazer isso por imposição de outro país, tá certo? Para fazer o quê? Tá aqui, ó. Para estudar, trabalhar, tá certo? Morar, beleza? Tranquilão? Exercer direitos civis, tá? Se houver essa obrigação do outro país que diga, olha, você só vai estudar aqui se você se nacionalizar, ou seja, o outro país te impôs isso, tá? Se o outro país fizer essa imposição e a prova vai trazer que o país está fazendo essa imposição, aí você não perde a de brasileiro, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok, tá certo? É a única forma em concurso público, tá? Deles perguntarem se você tem duas, vai ter uma dupla nacionalidade. É a única forma em concurso público que eles, né, vão colocar, né, para dizer que você tem uma dupla nacionalidade. Você é brasileiro, brasileiro legalzão, e aí você foi lá para a Tunísia, e lá na Tunísia, a lei da Tunísia diz, opa, para você ficar aqui estudando, só se você se naturalizar. Aí nessa hora você se naturaliza, né, tunisiano, e você não vai perder a de brasileiro, tá bom, pessoal? Porque foi uma imposição, a palavra que eles não deixam escapar lá na prova para não ter recurso, tá? Imposição do outro país para você morar, trabalhar, exercer direitos civis. Você foi lá para Angola. Você foi lá para Angola, olha só, olho no olho agora, né? Você foi lá para Angola. Aí chegou lá na Angola, tá certo? E aí você, né, queria casar, se apaixonou lá em Angola. E aí, para se casar, a lei lá do país te obrigou, né, a se nacionalizar angolano. Você faz isso para exercer direitos civis e não vai perder a de brasileiro, tá bom? Beleza, então não vamos esquecer disso lá na nossa prova, tá bom? Beleza? Tranquilão? Continuando aqui, tá? Bem como não perderá-se o outro país, tá aqui, ó, país te der uma
nacionalidade originária. Tá aqui, ó. Se o outro país te der uma nacionalidade originária, tu também não vai perder a de brasileiro, tá bom, pessoal? Se o outro país, por acaso, te der uma nacionalidade originária, você também não perderá a nacionalidade de brasileiro, tá bom? Não esqueçam disso jamais lá na nossa prova, que são questões fundamentais. E a prova vai dizer, pessoal, que o outro país está te dando uma nacionalidade originária. Professor, por que eu não vou perder se o outro país me der uma nacionalidade originária? Por que eu não vou perder de brasileiro se o outro país me der uma nacionalidade originária, tá bom? Beleza, tá? Vamos entender isso aqui, pessoal? O que era nacionalidade originária? O que era a nacionalidade originária? Lembra? É aquela que você nasce com ela. Você escolheu? Não, é uma imposição. Se o outro país está impondo uma nacionalidade de você, você não tem como, naquele momento, dizer não, não é isso? Então, você não vai perder a de brasileiro. Então, por isso que eu estou falando. Não perderá se o outro país te der uma nacionalidade originária. Não foi você que escolheu, outro país que está impondo. Ah, tá bom, já que está me dando mesmo esse troço, está me impondo, eu vou ficar com as duas. Pronto, pessoal, é isso, tá? Beleza, aí você já não esquece a questão da sua prova, pessoal. Isso aqui cai direto nas nossas provas, pessoal. É incrível, tá? Toda a prova tem questão de nacionalidade. Bora ver alguns exercícios para você ver como isso é aplicado na nossa prova. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que trabalhar os exercícios? Aqui, ó, mudou de apostila, vai aparecer na sua tela. Beleza agora? Exercício sobre nacionalidade, tá bom? Beleza? Para você começar a entender por que vocês estudaram todo esse troço aqui. Né? Agora você vai compreender porque você estava estudando isso aqui. Não é para aumentar a tela, para poder diminuir um pouco, tá? Para poder ficar ali no canto, para vocês conseguirem entender isso aqui como funciona. Aqui, ó. Exercício sobre nacionalidade e direitos políticos. Vamos falar de alguns sobre nacionalidade. Ah, lembrando, a nossa aula de amanhã é direitos políticos, tá? Terça-feira já vai matar logo nacionalidade e direitos políticos, tá bom? Por quê, professor? Questão estratégica. Quando se pede na prova, eles misturam os dois, tanto nacionalidade quanto direito político, tá bom? Beleza, então vamos lá. Sobre nacionalidade e direitos políticos. Tá aqui, ó. Julgue os itens seguintes. Relativo ao direito de nacionalidade, os indivíduos que possuem multinacionalidade, ou seja, mais de uma nacionalidade, vinculam-se a dois requisitos de aquisição: a nacionalidade primária, por direito de sangue, e a nacionalidade primária por direito de solo. Ou seja, ele está dizendo que você tem duas nacionalidades originárias. Aquilo que nós falamos agora, tá certo? É a única forma deles cobrarem na prova. Se você tiver duas nacionalidades originárias, não tem jeito. Você vai ficar com as duas. Aí o cara fumou a meruíra e colocou aqui multinacionalidade, ou seja, mais de uma nacionalidade. Entendemos agora, pessoal? Beleza. Aí nessa hora você vai ter duas nacionalidades, tá? Certo, porque uma vai ser por direito de solo e a outra vai ser por direito de sangue, tá bom? É a forma dele ter duas nacionalidades, tá bom? Beleza? Próxima questão da nossa prova. Tá aqui, ó, ainda fiz o resumo. Nacionalidade, tudo fácil, pessoal, para você passar na prova, tá? Beleza? Enquanto o pessoal tá lendo o edital, fazendo edital verticalizado, tá certo? Vendo edital de cabeça para baixo, edital sistemático. Pessoal, vocês já estão aqui com o resumo de vocês. Tá aqui, ó. Nacionalidade, ela pode ser o quê, pessoal? Originária. E ela pode ser por quê, pessoal? Direito de sangue ou direito de solo. Tá aqui a questão da nossa prova. Tá aqui, ó. Questão da nossa prova, bem aqui na sua frente. Tá bom, pessoal? Beleza, você já fazendo seu exercício. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Tá? Vamos lá. Aí já é uma questão da lei americana, Alan, por isso que não dá para responder, tá certo? Eu não sei se é uma nacionalidade originária que ele vai ter, tá certo? Se não for originário, ele perde a de brasileiro. Lembra? Se escolher outra, você perde a de brasileiro. Só não vai perder se o outro país te impor isso. E lá na questão da prova, Alan, eles vão dizer na prova, tá? Se o país está te impondo ou não. Se o país não estiver fazendo a imposição, você perdeu a de brasileiro, quando escolheu outra. Mas se o outro país estiver te impondo para casar, para trabalhar, para morar, estudar, aí você não perde a de brasileiro, tá? Beleza?
Tranquilão? Teve um jogador, professor, teve um jogador aí que foi para as Arábias, aí ele se naturalizou lá, não era obrigatório se naturalizar para jogar, aí ele perdeu a nacionalidade brasileira. Beleza? Tá certo? Perdeu, foi isso mesmo, tá? Isso aí foi um caso real, foi aquilo que eu falo, a famosa leseira baré, tá? A famosa leseira baré, tá certo? Ele foi lá para outro país, aí foi jogar futebol, se nacionalizou no outro país. Quando ele chegou aqui no Brasil para resolver algumas coisas, epa, peraí, você não é mais brasileiro. Não por quê? Porque você escolheu outro nacional. Não, mas eu fiz para trabalhar. Opa, cadê a comprovação que era obrigatório tu trabalhar lá e escolher outra nacionalidade? Viram que não era obrigatório, por todo o procedimento administrativo, viram que não era obrigatório. Se não é obrigatório, ele perdeu a brasileira, tá bom? Beleza? Só não vai perder se for obrigatório. E a questão vai dizer isso na prova, tá? Se é obrigatório, se for uma imposição, aí você não vai perder, tá bom? Tranquilão? Beleza, pessoal. Bora continuar aqui, tá? Vamos lá, bora tirar sangue dos olhos aqui nessa história, tá? Nacionalidade secundária, opção. Vamos lá, tá aqui, ó. Julguem os itens seguintes, relativos ao direito de nacionalidade. Filho de brasileiro. Olha aqui, ó, pessoal. Já tem um vínculo com o Brasil. Nascido no estrangeiro. Ele é filho brasileiro, nasceu lá fora, tem um vínculo com o Brasil. Que opte pela nacionalidade brasileira. Aqui, ó. Opa, ele optou pela nacionalidade brasileira. Ele decidiu ser um brasileiro. Certamente ele veio para o Brasil e optou por ser brasileiro. Não poderá ser extraditado. É isso, pessoal, porque se ele fez a opção, ele é um brasileiro nato. Se ele fez a opção, ele tem um brasileiro nato, tá certo, pessoal? Beleza. E aí, como ele fez a opção, ele é um brasileiro nato desde o dia que ele nasceu. Olha só que coisa interessante. Por isso que ele fala aqui, tem efeitos retroativos, tá? Desde o dia que nasceu, se ele fez a opção, ele passou a ser considerado um brasileiro nato. Que coisa linda, está certa a questão da prova. Olha aqui, ó. Nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, não estava a serviço. O que precisa para ser brasileiro nato? Ó, o próprio exercício que eu separei aqui já com os esquemas para vocês. Para ser brasileiro nato, ele tem que vir residir no Brasil a qualquer tempo e, na maioridade, fazer a opção. É aí, pessoal, quando ele fez isso, ele se tornou um brasileiro nato. Beleza? Se ele é um brasileiro nato, não pode ser extraditado. Tá aqui a questão da nossa prova. Então, a questão está o quê, pessoal? Certo, você mata aqui mais uma questão da prova, entendendo como isso funciona para o seu concurso ou para a OAB, tá bom? Beleza? Rosandra, você quer saber o que é edital verticalizado? Sai disso, Rosandra. Isso é papo de quem não tem conteúdo para passar para aluno, começa a inventar essas coisas, tá bom? Edital verticalizado, sabe o que você faz? Vai lá, baixa o teu edital, toda a matéria que você estudar, você vai lá, pega a tua caneta preta, teu lápis, teu marca-texto, coloca lá, já estudei. Risca em cima para saber que você já estudou a matéria. Você vai pegar lá, se for fazer prova da polícia, vai lá agora, tá certo? Beleza, está lá escrito, nacionalidade, risca, já estudei esse troço, pronto. Vai perder tempo com esses troços não, tá bom? Faça o que é simples, fácil e rápido. Baixa o edital, vai riscando tudo que você está estudando, tá? Beleza? Tranquilão? Ok, vamos lá. Vamos lá. Beleza, olha aqui a outra questão da prova, tá? Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado. Olha aqui, pessoal. Muito boa essa, muito boa. Ó. Conforme o entendimento do STF, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade pode ser... Pode, pessoal. Se ele perdeu a nacionalidade, ele não é mais brasileiro, ele é agora um estrangeiro. Então, rua para ele. Entendemos agora, pessoal? Perdeu a nacionalidade, ele já não é mais brasileiro nato. Se não é mais brasileiro nato, pode ser extraditado. Isso aqui foi um caso bem interessante. Beleza? Isso aqui foi um caso muito interessante, tá certo? Foi uma notícia, né? Eu vou contar para vocês conseguirem entender de onde veio esse julgado, tá? Teve uma notícia aqui no Brasil, isso há uns 5 anos, tá certo? Como foi essa notícia? Olha só a maluquice da notícia. Brasileiro nato foi extraditado. Né? Aí era uma mulher. Aí colocaram lá, brasileiro nato foi extraditado. Aí o que aconteceu? Olha, pô, brasileiro nato extraditado, que meruíra é essa? E pior que era uma notícia de jornal, como também era uma notícia do próprio informativo do STF, que termina sendo uma notícia. Não era o julgado, era o informativo, era uma notícia do STF.
Eu falei, não, vou ler esse voto, quero saber que troço é esse, tá? Aí eu fui ler o voto, aí estava lá, né? O que aconteceu? Qual foi o fato? Uma mulher pegou, matou ela era brasileira, tá certo? Foi para os Estados Unidos, lá ela casou, beleza? Só que antes dela casar, ela se nacionalizou americana, tá? E aí, nesse negócio que ela se nacionalizou americana, casou, ela resolveu matar o marido, ela matou o marido. Aí, o que ela faz? Opa, peraí, voltou para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, ela falou, opa, eu sou brasileiro nato, não posso ser extraditada. Só que o que acontece, pessoal? Ela, quando foi casar lá, ela foi lá e se nacionalizou americana. Só que lá onde ela estava, não tinha obrigação dela se nacionalizar americana para se casar. Ou seja, então não era obrigatório. E lembra lá, pessoal, se não é obrigatório, perdeu a nacionalidade. Então ela já não era mais de um brasileiro. Ela era americana só, e ela não era mais brasileiro nato. Se lascou, foi embora, foi extraditada. Tá certo, pessoal? Que é esse julgado aqui que vocês acabaram de ver na questão número 3, tá bom? Quarta questão da nossa prova, tá certo? Quarta questão da nossa prova, tá aqui, ó. Assinale a opção correta. Será considerado brasileiro nato o indivíduo que nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, que for registrado em repartição brasileira competente. Tá aqui, ó. Lembra lá que eu falei do registro, pessoal? Tá? Nasceu lá fora e foi registrado, você não está a serviço, ele já é um brasileiro nato. Ou que venha a residir no Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, certo? É a letra A, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão, então já sabe aqui, é aquela questão do cara que veio para cá sem ser, teve um filho lá fora sem estar a serviço, tá? Ou faz o registro, ou ele vem residir no Brasil, faz a opção para ele se tornar um brasileiro nato, tá bom, pessoal? E aí você já vai matando mais uma questão da nossa prova, tá? 5, vamos lá. No que concerne aos direitos e de deveres individuais e coletivos, a nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se seguem, tendo como referência a disposição da Constituição Federal. Para que o filho de um casal brasileiro nascido em país estrangeiro seja considerado brasileiro nato, ambos devem estar a serviço nesse país, né, a serviço oficial. Pessoal, não. Se você, tá? Seu filho nasceu lá fora, tá? E você sendo brasileiro, basta que o pai ou a mãe seja brasileiro, um ou outro, tá? E basta que um esteja a serviço, não precisa dos dois. Por isso que a questão está errada. Aqui está dizendo que tanto o pai quanto a mãe tinham que estar a serviço. Não precisa, pessoal. Os dois estarem a serviço oficial do Brasil. Basta um estar a serviço oficial do Brasil. Então, você, Lorene, tá certo? Você, Lorene, passou no concurso para diplomata, beleza? E foi lá para a Síria trabalhar. E você levou o seu marido, Lorene, para a Síria, tá certo? Você está a serviço oficial e ele não. E aí vocês têm um filho lá. O que acontece? Brasileiro nato, que não precisa que os dois sejam a serviço oficial lá fora. Basta um. E a questão está dizendo o quê? Que ambos, ou seja, todos os dois, pai e mãe, né, estejam a serviço oficial. Está errado. Basta um estando a serviço oficial para que seja brasileiro nato. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Vamos lá? Ok, vamos lá. À luz do dispositivo na Constituição Federal, tá certo? À luz dos dispositivos da Constituição Federal. Por isso que eu falei, pessoal, as questões parecem uma matéria fácil, mas quando você vai fazer exercício, você vai ver que ele vai te pegando ali em detalhes, e para fugir desses detalhes, para aprofundar, somente treino, tá certo? Vamos lá. À luz da Constituição Federal, vamos lá, o que que diz? O cancelamento da naturalização por meio de sentença judicial transitada em julgado acarreta a perda do direito. Aqui está certo. Ele não está dizendo que precisa transitar em julgado para perder a naturalização. Basta a decisão judicial, já perde a naturalização. Tá bom, pessoal? Mas, o que ele coloca? Mas para essa perda, para essa naturalização, essa perda da naturalização também provocar perda dos direitos políticos, aí precisa transitar em julgado. Aí vocês vão entender melhor amanhã.
porque amanhã a gente fala de direito político. Mas aqui eu já coloquei um esqueminha que mata essa questão da prova. Tá aqui, ó. Cancelamento da naturalização, somente por sentença judicial. Não precisa transitar em julgado. Tá certo? Beleza? Tá aqui, ó. Tá? Perda do direito político, cancelamento da naturalização por decisão judicial transitada em julgado. Viram a diferença agora? Beleza, tá aqui, ó. E aí, na questão, ele está falando da perda dos direitos políticos. Aí, para perder direitos políticos, aí eu preciso do cancelamento da naturalização com sentença judicial transitada em julgado. Olha o esquema aqui que você não perde a questão dessa... Poxa, professor, achava que esse troço era fácil. É fácil, porque vocês vão treinar agora. Estão até agora meia-noite estudando, igual condenados. Tá certo? Então, para você vai ser fácil. Para o aluno Juninho, pessoal, já era esse tipo de questão para ele. Ele já não consegue mais matar a questão da prova, tá bom? E você mata, tá bom? Cancelamento da naturalização. Só precisa de sentença judicial. Não precisa transitar em julgado. Perda do direito político. Cancelamento da naturalização com sentença judicial transitada em julgado. Tá aqui a diferença de um para o outro. Tá? Olho no lance. Olho no lance. Eu nem desenhei hoje, né? Hoje não fiz nenhum desenho, tá certo? Porque depois, como já está tarde, não vou fazer desenho agora não, tá? Mas eu só vou escrever olho no lance, daqui, ó. Beleza? Para você perceber a diferença aqui na nossa prova, tá bom? Beleza? Tá certo? Sobre o cancelamento da naturalização e sobre a perda dos direitos políticos, tá bom? Pronto. Próxima questão, questão número 7. Vamos lá. São brasileiros natos. Aqui, ele quer saber quem é brasileiro nato. O nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro que esteja a serviço oficial do Brasil. Pronto, até que estava bonitão. Que esteja a serviço oficial do Brasil, realmente ele vai ser brasileiro nato. Ou de organização internacional. Isso aqui que não existe. Esse pedacinho aqui que lascou a questão. Então, esse pedacinho no final fez a questão ficar o quê, pessoal? Errada. Se tivesse até um amarelo, estava certo. Mas quando ele meteu esse troço aí, né, dessa organização internacional, aí ficou o quê? Errada a questão da prova, tá bom? Beleza? Tranquilão? Ok, né? Então, vamos matar essa questão da nossa prova. A gente vai entendendo aqui as questões da prova, já terminando aí. Hoje... Ah, tá aqui não, tem mais, ó. Cargo privativo de brasileiro nato. Letra A já matou a questão. Ministro do STF é um cargo privativo de brasileiro nato, já mata a questão sem nem olhar para trás. Está aqui o esquema aqui também para você entender a questão da nossa prova, tá bom? Aqui, ó. Próxima 10, a última que nós vamos fazer hoje. Felipe, naturalizado e foi morar no Japão. Felipe brasileiro. Brasileiro. Felipe é brasileiro. Tá aqui, ó. Foi morar onde? Lá no Japão. Onde se casou com Júlia, uma mexicana. Não importa com quem ele casou, é importante que ele é brasileiro. Tá certo? Quando Júlia estava a serviço do seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem mexicano. Aos 20 anos, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e ato contínuo optou pela nacionalidade brasileira, tá bom? Tá aí nessa situação hipotética. Pessoal, aqui não tem jeito, aqui ele tem que ser brasileiro nato, tá certo? Ele tem que ser brasileiro nato, tá bom? Beleza? Tá? Aqui não tem jeito, aqui todas as opções vão levar ele a ser um brasileiro nato, tá bom? Tranquilão? Beleza, então matou aqui essa questão da sua prova, tá? Aquele nascido na República Federativa do Brasil, mas de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país. Aquele nascido na República Federativa, ou seja, ele nasceu aqui. Nasceu aqui o carinha, pessoal. Qual a regra que eu falei lá no início da prova, da nossa aula? Nasceu aqui o cara é brasileiro nato. Aqui, ó. Beleza? Pronto, e tá aqui o esquema para você entender a questão da sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza, vou deixar algumas aqui para você responder. Eu fiz isso. Pessoal, a nossa lógica agora vai ser sempre essa, tá? A partir desse momento, tá? Nós vamos fazer, né, a aula e logo em seguida vamos fazer a análise de alguns exercícios para que vocês consigam compreender o texto, tá bom, pessoal? Beleza, e aí, tá? Eu vou né, baixar a aula, né? Possivelmente ela deve conseguir baixar só até amanhã de manhã, aí já mando para vocês, tá? E mando as duas apostilas, tanto a da teoria quanto a das questões da prova, tá? Beleza? E amanhã
direitos políticos para a gente fechar esse pacote aí, né, de nacionalidade e direitos políticos, tá bom? Beleza? Tá? Quem for fazer a renovação, que ainda não fez, tá certo? Aí me procura amanhã de manhã pelo WhatsApp, no meu privado, não lá no grupo, tá bom? Porque a partir de amanhã, né, a gente vai ter o novo grupo do segundo mês, tá bom? Beleza? Tranquilão? Não esqueçam disso lá, tá? Um grande abraço para vocês, até amanhã. Um beijo no coração. Valeu, mestre.